Olá, amigos do YouTube. No vídeo de hoje eu vou apresentar quais são, na minha opinião, os 5 melhores fundos imobiliários com o maior yield, com o melhor dividendo em 2021. Antes de apresentar para vocês quais são os 5 fundos que eu escolhi, eu vou apresentar quais foram os filtros. Deixa eu pôr aqui a apresentação. Os filtros que eu utilizei para escolher os melhores fundos, ou seja, para não escolher fundos que simplesmente têm um dividendo muito grande porque algo está acontecendo, uma grande desvalorização, uma grande vacância, o fundo está acabando e está distribuindo os rendimentos aos cotistas. Então, quais foram os 5 filtros que eu utilizei para escolher esses 5 fundos imobiliários? Em primeiro lugar, o capital do fundo ele tem que ter no mínimo 11 milhões. 11 milhões é relativamente pequeno, mas menos do que isso eu nem considerei. Acho um fundo muito arriscado se ele tiver menos de 100 milhões de capital. O valor sobre o valor patrimonial. Eu quero um fundo que seja barato, ou seja, que o V sobre VP seja menos de 1,10, menor que 10%. Significa que no máximo eu vou estar pagando 10% a mais do valor patrimonial do fundo. Eu quero um fundo de preferência que esteja abaixo de 1, mas no máximo até 1,10, ok? Então eu não quero um fundo que esteja muito caro. Vacância, se for um fundo de tijolo, eu quero um fundo que a vacância seja inferior a 15%. Eu não quero um fundo que esteja com uma vacância de 50%. Nesse caso, justificaria porque o dividendo está tão grande. Que ele desvalorizou porque a vacância está grande e o dividendo estaria com um yield muito grande porque ele desvalorizou devido à vacância. A vacância é o número de imóveis que não estão alugados, é o espaço, o imóvel ou o espaço que não está alugado neste momento. Eu não quero que tenha nenhum efeito não recorrente, ou seja, que todos os dividendos sejam dividendos normais, que não tenham uma grande discrepância, que não tenham um dividendo muito grande porque aconteceu alguma coisa como uma vacância de 50%, seria um efeito não recorrente. Então eu não quero fundos que tenham um dividendo extraordinário que não seja normal. E um fundo que tenha no mínimo 12 meses, que tenha pelo menos 12 meses que esteja cotado na bolsa, porque senão não temos ainda informações suficientes sobre esse fundo. Então, sem mais demoras, vou mostrar para vocês quais foram os 5 fundos que eu selecionei. O fundo número 5 é o XP Selection Fundo de Fundos. É o XPSF11. Ele tem um dividend yield mensal de 0,75% ao mês, ok? Neste momento, o P sobre o VP, o preço sobre o valor patrimonial está de 1, ou seja, ele está relativamente ao preço do valor, ao preço justo. E é um fundo de fundos, um fundo de papel que investe em outros fundos. Ele tem uma carteira de fundos para receber dividendos e também distribuir os seus dividendos aos cotistas do próprio fundo, ok? Então, fundo de fundos, esse é o primeiro fundo. Fundo número 4 é um fundo de tijolo que paga um dividendo mensal de 0,77% ao ano. O valor patrimonial ou capital é de 1,3 bilhões, é um fundo bem grande. E tem um PVP de 0,95, ou seja, neste momento ele está um pouco abaixo do valor patrimonial ou relativamente barato. E é um fundo que possui 72 ativos e trabalha na área do varejo. Portanto, se viermos aqui, não falei o nome do fundo, é o Rio Bravo Renda Varejo. Se viermos ver a vacância do fundo, neste momento está em apenas 0,6%, ou seja, mais 99% de ocupação significa que praticamente todos os imóveis estão alugados neste momento. Fundo número 3 é o Ouro Invest Fundo de Fundos. Também é um fundo de fundos, é um fundo de papel que investe em outros fundos. Dividendo atualmente 0,83% ao mês.
valor patrimonial, patrimônio líquido, esse é o menor fundo da lista, tem 161 milhões neste momento, e um PVP de 0,94. Portanto, é o fundo de fundos, ele tem uma carteira de fundos para receber dividendos e distribuir dividendos ao cotista. Fundo número 2 é o Capitania Securities, fundo imobiliário. Fundo de investimento imobiliário é o CPTS11. Neste momento ele paga quase 1%, o dividend yield é 0,98 ao mês. Patrimônio líquido ou capital de 1,7 bilhões. E o PVP está 1,07. Ele está 7% acima do valor patrimonial, o que é compreensível, porque tem um dividendo muito grande, tem um yield muito grande. Então é normal que a gente pague um pouquinho mais por este fundo, mas continua abaixo daqueles 10%, por isso é que ele está aqui na lista. E é um fundo de papel que investe em CRIs, FDIs, em dívidas, em empréstimos, funciona como um banco no setor imobiliário. O fundo número 1 é o BTG Pactual Fundo de CRI, fundo de CRI. É o FEXC11. Tem um dividend yield atualmente de 1,07, ou seja, mais de 1% ao mês. Patrimônio líquido 327 milhões e o P sobre VP de 0,98 está ligeiramente abaixo do valor patrimonial. Então, recapitulando, quais são os 5 fundos imobiliários? Número 5, XPSF11, com 0,75 de yield. Fundo número 2, RBVA11, com um yield de 0,77. O único fundo de tijolo da lista é o RBVA11. Terceiro, OUFF11, com um dividend yield de 0,83%. Quarto, CPTS11, com um yield de 0,98%. E o primeiro é o FEXC11, com um yield de 1,07%. Então, se você achou esse vídeo interessante, não esquece de deixar um like. Muito obrigado por ver esse vídeo. Deixa aqui no comentário se você investe em algum desses fundos. Eu estou interessado em pelo menos 2. Estou pensando em ler os relatórios e adicionar a minha carteira de fundos. Se você quiser seguir a minha carteira e ver o rendimento da minha carteira, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por ver esse vídeo e até o próximo vídeo.